uma fala de grande impacto, que já chega com força e promete repercussão. Vamos entender melhor os pontos principais para acompanhar o raciocínio até o fim. Vamos começar ouvindo o que o Geyer disse. Alguns dias atrás, Lula disse em um comício na frente de uma claque que se o Donald Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. O que o Lula não sabia é que o Donald Trump acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narcoestado que se transformou o Brasil. O termo narcoestado é usado para transmitir a ideia de que o crime organizado se infiltrou fortemente nas estruturas do país. É uma expressão que chama a atenção e gera forte reação no público. Acompanhe a continuação da fala. Transformou o Brasil. Veio uma bomba para destruir todo o sistema. Mas antes, eu preciso contextualizar o porquê que o Trump acabou de fazer é uma bomba para o sistema brasileiro. Vamos ver isso aqui, ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, preso do PCC grampeado. Ao longo da história, ficou inquestionável a aproximação do PT, da esquerda e de facções criminosas do narcotráfico. O PCC sendo uma das principais dela. O PT, o PCC e a morte de Daniel. Essa associação entre política e crime é um ponto polêmico que aparece em muitos discursos. Ao ser citada, ela reforça a gravidade do tema e provoca debates intensos. Veja agora o próximo trecho. Segundo Marcos Valério, a aproximação do partido com a organização criminosa começou nos anos 2000. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Aí vai, Moraes determina censura a reportagem sobre o suposto elogio de Marcola a Lula. Marcola, o chefe do PCC. E por que eu estou mostrando tudo isso? Por exemplo, visita da dama do tráfico no governo, do Comando Vermelho, o PT indo em áreas completamente dominadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho sem polícia nenhuma, Flávio Dino também entrando em área do Comando Vermelho, visita do Lula à favela do Moinho, articulado com ONG ligada ao PCC. Por que de repente se tornou importante a aproximação do PCC, do PT e do sistema? O PCC hoje não é apenas aquele grupo de pessoas com fuzil na mão em áreas dominadas pelo narcotráfico. O PCC hoje tem advogado, tem procurador, tem deputado federal, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ministros e até mesmo figuras da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. O PCC hoje domina o estado do Brasil. Qual é a relevância disso? Vamos lá. Agora eu trago para vocês isso aqui, ó. Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Os Estados Unidos veio aqui para avisar o governo brasileiro que eles estariam, a partir daquele momento, considerando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Quando os Estados Unidos colocam organizações nessa categoria, o assunto ganha peso internacional. Isso mostra que o tema ultrapassa as fronteiras nacionais e passa a ser visto de forma global. E ele continua, preste atenção. Eles passam a ser considerados como grupos terroristas. Qual é a relevância disso? Isso foi uma notícia, você deve ter visto, saiu em toda a imprensa. E aí o governo saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Lula mandou emissários falar com o governo americano, implorando para que eles não passassem a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Não é só porque eles são amigos do PCC e do Comando Vermelho. A partir do momento em que o governo americano começa a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas, o Donald Trump tem às suas mãos uma artilharia muito mais pesada contra o estamento brasileiro. Falando até mesmo do Pentágono. Então, pega isso aqui para você. O governo de Israel acusa a PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. Depois disso, saiu um relatório do Mossad, no Israel, mostrando como que o PCC hoje usa fintechs para lavar dinheiro e financiar Hezbollah, Hamas,
Houthis, Israel Islâmica, Jihad Islâmica. Aqui, o discurso conecta o crime organizado brasileiro a redes internacionais de terrorismo. Essa comparação amplia a gravidade da denúncia e mostra como o tema é tratado com seriedade no cenário externo. Voltando à fala original, repare no detalhe. Jihad Islâmica, que são os principais 4 grupos terroristas do mundo hoje. Agora, sai uma notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui acabou de sair no The New York Times. Eu vou ler traduzindo para vocês, tá? O presidente Trump assinou uma diretiva secreta no Pentágono para começar a usar a força militar contra certos cartéis de grupo da América Latina, que a sua administração considerou como organizações terroristas de acordo com pessoas próximas ao assunto. A decisão de trazer o exército, o militar americano, para dentro da luta é o passo mais agressivo até agora numa campanha escalada dessa administração contra os cartéis. É um sinal de que o Donald Trump continua com muita vontade de usar as forças militares para executar o que primariamente pode ser considerado como o enforçamento da lei, né? Responsabilidade para curvar o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem provê a base oficial para ações militares diretas no mar e em território estrangeiro contra cartéis. Oficiais militares dos Estados Unidos, do exército americano, né, das Forças Armadas, começaram a desenhar opções para como o exército, como o militar, as Forças Armadas poderão ir atrás dos grupos. Pessoas familiares com as conversas disseram, falando na condição de anonimato, falando na condição de anonimato, cadê o trem? Para discutir essas deliberações sensíveis. Vou te explicar agora. A partir do momento que o governo americano reconhece de forma oficial o PCC e Comando Vermelho como um grupo terrorista, A menção a ações militares estrangeiras dentro do Brasil mostra a dimensão que o assunto tomou. Esse tipo de declaração evidencia como o tema é visto como uma prioridade estratégica. E para encerrar a fala, veja só o final. Ele pode agora tomar ações militares direcionadas contra esses grupos terroristas, tanto no mar quanto em território estrangeiro. Ele está avisando o Brasil, a partir de agora, nossas ações militares terão a possibilidade de executar operações dentro do território contra esse grupo terrorista, que é o PCC e o Comando Vermelho, que se tornou um câncer no mundo. Nós tivemos recentemente o presidente da Argentina dizendo que o PCC já está invadindo a Argentina, o PCC já está na Europa e o PCC já tem ramificações dentro dos Estados Unidos. O Comando Vermelho, o PCC, esses grupos amigos do governo que financiam políticos da esquerda, agora se tornaram alvos do exército americano. Só para você entender a gravidade disso, sabe esses ataques cirúrgicos que acontecem em países do Oriente Médio que financiam e protegem grupos terroristas, como no Líbano, no Irã recentemente, com aquelas bombas, na Síria, esses lugares que apoiam, protegem, escondem grupos terroristas, esses governos, eles agora terão que aguentar, eles aguentam os Estados Unidos fazendo invasão e ataques diretos, mísseis teleguiados em quartéis generais, em áreas que são de controle desses grupos terroristas. Preste atenção no que isso significa, só para você entender porque que esse vídeo é mais longo. Essa ordem que o Donald Trump assinou, que agora ele reconhece os grupos, as facções criminosas da América Latina, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, dá a ele agora a prerrogativa de mandar ações militares, mísseis teleguiados de precisão cirúrgica, contra agentes do PCC e do Comando Vermelho. Olha, presta atenção nisso. Ele vai agora em cima justamente da base da esquerda, que nós todos sabemos, a esquerda é financiada pelo narcotráfico, né? O Marcola
faz declaração de apoio ao Lula, o PCC diz que tem diálogo com a Lula, e tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Eu não preciso de falar mais. Como que vai fazer? Gente, o PCC tem gente, tem advogado, tem juízes, tem promotores, procuradores, tem deputados federais, tem senadores. O PCC domina o Brasil e agora o PCC arrumou uma briga gigantesca. Donald Trump acabou de gritar 12 e apresentar 4 zaps na mesa. Não tem como. Eu sinceramente, esta notícia hoje é a notícia que está aterrorizando a esquerda brasileira. Eles vão perder o seu principal base de sustentação, que é o narcotráfico, que são as facções criminosas. O que esse pessoal vai fazer agora? Agora nós vamos ter que virar um país igual a Líbia, onde os grupos terroristas se infiltram, se escondem e vai aos Estados Unidos e mandam drones ou ataques diretos a esses grupos terroristas, porque esse país é conhecido como um país acolhedor de grupo terrorista. O Brasil, o governo brasileiro, passa a ser considerado um governo acolhedor de grupos terroristas. Olha a gravidade disso, gente. Cara, esse povo foi arrumar briga com alguém que vocês não estão entendendo, que não arruma briga com Donald Trump. E te digo mais, quem vai ficar morrendo de medo agora, e muito provavelmente o tráfico vai diminuir, esse pessoal vai debandar, a esquerda vai enfraquecer antes mesmo da primeira ação ser executada. Esta é a bomba de hoje. Esse foi o grande destaque da fala. Um discurso forte, com pontos que certamente vão gerar muita repercussão e discussão em diferentes espaços.